Ô, gente bonita, aqui é Zaqueu Araújo outra vez, dando as boas-vindas ao canal Adivinho. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, no final dê o seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para notificação e se puder divulgar com seus amigos, seus familiares, eu agradeço bastante. O tema que a gente vai abordar hoje são alguns rótulos que existem, algumas classificações que existem no rótulo do vinho. A gente vai abordar a diferença entre vinho de mesa e vinho fino. Basicamente, um vinho de mesa, o famoso vinho de garrafão, né? Quem nunca tomou, atire a primeira rolha, aquele que nunca tomou vinho de garrafão. É feito daquela uva que a gente traz para a mesa, por isso o nome vinho de mesa. São as chamadas uvas americanas. São as uvas que a gente encontra na quitanda, você encontra no hortifruti e no supermercado. Essas uvas americanas, elas têm algumas características que diferenciam das outras. A uva em si, ela é maior. A casca das uvas tintas, ela não tem muita pigmentação, ela não tem muita cor, ela não é escura. É uma casca mais clara, às vezes chega a ser rosada, e isso indica a pouca presença de taninos. A gente já falou num vídeo anterior sobre taninos, o que é um tanino. Então ela tem pouco tanino na casca. É outra característica. E uma terceira característica é que as uvas americanas, elas são com menos conteúdo de açúcar, ela tem menos açúcar, por incrível que possa parecer. Se ela tem menos açúcar, significa que o vinho produzido vai ser um vinho menos alcoólico. A produção do vinho nada mais é do que a fermentação do mosto, aquele suco, em álcool e gás carbônico. E como isso é feito? Através da ação das leveduras, que são os fungos, que vão comer os açúcares e transformar esse açúcar em álcool. Essas são basicamente as três características da uva americana. Já os vinhos chamados fino, você pode ver aqui, eu tenho uma garrafa que diz vinho fino. Pode ser que venha escrito vinho fino de mesa, mas a palavra-chave aí é o fino, a palavra fino. Quando você tem um vinho fino, significa que esses vinhos são feitos de uma outra família de uva, que é a chamada vitis viníferas. Quais são as uvas vitis viníferas? As uvas vitis viníferas são aquelas que a gente comumente vê nos vinhos que a gente toma por aí. A Malbec, a Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay, são uvas chamadas uvas europeias. Apesar de chamar uvas europeias, porque elas são originariamente da Europa, mas elas foram plantadas hoje em dia, basicamente em todo o mundo se planta essas vitis viníferas. Essas são as vitis viníferas. As uvas americanas pode ser a Niágara, pode ser a Isabel ou pode ser a Bordeaux. Quais são as características das uvas vitis viníferas, comparando com as americanas? As uvas vitis viníferas, ela tem um fruto bem menorzinho. E a casca dela, a grande maioria dos tintos tem uma casca realmente escura. Claro que existem exceções, como a Pinot Noir ou a Gamay, que são uvas não tão tânicas, um pouquinho mais rosadas, mas a grande maioria tem uma casca escura. Isso indica uma presença muito forte de taninos. E a terceira característica é que essas uvas, como são menores, elas concentram muito mais os açúcares. E como tem maior concentração de açúcar, ela gera vinhos de maior graduação alcoólica, pelo fenômeno já explicado aqui da fermentação. Voltando às uvas americanas, eu falei que ela tem menos açúcar, isso vai gerar um vinho menos alcoólico. Então, como é muito pouco, um vinho de muito pouco graduação alcoólica, e o brasileiro, o produtor brasileiro é muito criativo, o que o produtor brasileiro faz? Ele agrega açúcar, ele agrega sacarose ao mosto para que esses açúcares comecem a fermentar também através das leveduras. As leveduras vão começar a comer esses açúcares agregados e isso faz com que eu suba a graduação alcoólica do meu vinho. Traz um defeito negativo também, que seria, agrega um pouco o teor do açúcar no vinho, sai um vinho um pouco mais doce. Mas existe essa adição de sacarose nas uvas americanas para gerar um vinho com um pouquinho mais de teor alcoólico. Mas para a coisa não virar bagunça, o que o governo brasileiro fez? O governo criou legislações para controlar essa quantidade de açúcar que é agregado à uva americana. E com isso saiu 3 classificações em função do dulçor do vinho. Os vinhos podem ser classificados como seco. Eu tenho aqui um vinho fino, que significa que é de vitis vinífera, tinto seco. Eu posso ter um vinho semi-seco ou demi-sec, como diz nos espumantes. Esse, por exemplo, é um semi-seco ou demi-seco.
Ou posso ter um vinho como esse aqui, suave. Um vinho suave. São as 3 classificações em função do dulçor do vinho. O que muda entre eles? Um vinho classificado como seco, ele tem uma concentração de açúcar que vai de 0 até 4 gramas por litro. Ou nem nada de açúcar agregado, ou no máximo 4 gramas por litro. É classificado um vinho seco. Um vinho classificado semi-seco, ele vai entre 4 gramas por litro até 25 gramas por litro de vinho. E a última classificação, um vinho chamado suave, aquele vinho que a gente nota muito docinho, significa que ele tem mais de 25 gramas por litro de açúcar agregado. Essas basicamente são as diferenças existentes entre os chamados vinhos de mesa e os chamados vinhos finos. Vinhos de mesa feitos da uva americana, a uva comum, que é muito boa para comer, muito boa para fazer suco, e as uvas europeias e vitis viníferas, que são as famosas uvas que a gente vê nos vinhos finos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, divulgar esse vídeo com seus amigos e até uma próxima oportunidade. Quer vir? Venha!